O Ronnie Coleman é sem dúvidas uma das coisas mais impressionantes que já aconteceu no fisiculturismo. E muitas pessoas acreditam que nunca vai aparecer outro no nível dele. Mas tem algumas pessoas que acreditam que o Andrew Jacked, um atleta aí que vem se destacando na Cina Pro, pode ser o próximo Ronnie Coleman ou até melhor do que ele. Mas e aí, será que ele tem potencial para isso, rapaziada? Vamos ver agora. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analyst aqui, trazendo mais um vídeo, e dessa vez, rapaziada, falando sobre esse mano aqui, tá? Andrew Jacked, mano, o que eu recebi de mensagens pra falar sobre o Andrew Jacked. Nossa, rapaziada, e eu tava muito afim de comentar sobre ele, mano, então combinou muito bacana, sabe? Primeiro que é o seguinte, rapaziada, o Andrew, ele é claramente, né, um bodybuilder muito raro de aparecer, porque ele tem uma estrutura muito diferenciada, além de ser muito alto, né, o cara tem 1,87 m de altura, ele traz uma estética, cara, proporções, fluidez, sabe? Ele traz um físico muito completo, ele é um cara que realmente chama atenção ali no line-up. Eu gosto muito do físico dele porque, além de trazer tudo isso, ele é um cara que tá começando no esporte, então é muito bacana você acompanhar a trajetória dele. E como ele tá começando agora, eu recebo algumas perguntas, por exemplo, será que o Andrew ele tem potencial para superar o Ronnie Coleman? Algumas pessoas também me mandam mensagens aí comparando ele com o Flex Wheeler, né? E se você compara ele com o Flex Wheeler, você está colocando ele numa prateleira muito alta, tá? Então, assim, tendo em vista, tá, tais comparações, tais fatos sobre ele também, né? Tais perguntas que eu recebo, eu queria muito fazer esse vídeo respondendo algumas delas, tá? E antes, eu já quero começar falando o seguinte. Eu acredito, cara, que o Andrew Jacked, ele tem o maior potencial para juntar o lado freak com o lado mais estético do bodybuilder, o Mass with Class de verdade. E por que eu falo isso? Porque quando eu vejo o Andrew, cara, o que eu vejo nele é um mix quase que perfeito entre o Ronnie Coleman e o Flex Wheeler. Sabe, tipo assim, claro, primeiro eu quero esclarecer algo, tá? O Ronnie Coleman, cara, de longe mesmo, tá? Além de ser provavelmente aí o melhor de todos os tempos, ele também poderia ter sido o bodybuilder mais bem sucedido em juntar a estética com o freak, sabe? Com volume bruto, né? Por isso que eu até respondo antes aqui sem enrolar, sabe? Sem precisar e demorar. Em potencial, cara, em relação a mesclar tudo lá do bodybuilding, de maneira perfeita, sabe? Do mais alto nível, estrutura, formato muscular, estética, proporções. Até hoje, rapaziada, não apareceu ninguém que chegue no nível do Coleman, tá? E o mais importante que isso, né? Apesar de ser algo muito subestimado aí no Ronnie, eu diria que ninguém nunca teve a genética para ter essa mescla quase que perfeita de formato muscular, estrutura, fluidez e proporções que o Coleman tinha, porque o bodybuilding, cara, além de volume e condicionamento, né, os fatores aí que o Coleman se destacava e que a galera só sabe falar disso praticamente, o bodybuilding ainda depende de linha. E mesmo que o pessoal só fale do volume do condicionamento do Coleman, ele tinha também uma linha incrível, né? O formato do shape dele era de longe o melhor. Se você duvida disso, cara, é o seguinte, tá? Eu vou te mostrar uma coisa. Primeiro, né, claro, eu preciso falar que a linha principal do bodybuilding que eu tô falando é o frame X, tá? De longe, o frame X, ele é o mais agradável, né? Porém, como no fisiculturismo, o arredondamento muscular é algo, como é que eu posso falar? Algo essencial ali para você diferenciar o nível dos atletas. O formato em X que mais se aproxima daquilo que o bodybuilding pede é o formato de uma ampulheta, porque a silhueta de uma ampulheta ela é em X, porém ela mantém um arredondamento que o bodybuilding precisa. Portanto, você vê aqui que a silhueta de uma ampulheta, mesmo sendo em X, por ter as extremidades arredondadas, fica algo fluido, tá? E aí eu te faço uma pergunta: quem na história do esporte conseguiu criar isso tão bem quanto o Ronnie Coleman? Cara, talvez não dê pra perceber isso em certas poses, tá? Mas olha, por exemplo, o front lat spread do Ronnie. Cara, essa pose aqui é um esculacho sobre qualquer bodybuilder, sabe? Porque assim, quem acompanha o canal, claro, já vai sacar na hora, mas nesse ângulo aqui, cara, já dá pra ver perfeitamente porque o Ronnie Coleman, ele é o que cria mais desproporção, linha, fluidez, e ainda por cima, né, ele junta com um volume muito bruto aí, tá? Mas quando você olha por esse outro ângulo aqui, rapaziada, olha isso aqui, fica mais nítido ainda esse fator, né? O Ronnie, cara, ele cria uma silhueta em X muito absurda por conta da estrutura dele combinada com os formatos musculares que ele tem. As pernas alongadas do Ronnie e o tronco encurtado é um dos principais fatores, tá? Mas o que faz com que isso tudo, né, tenha uma fluidez única é a dorsal e o tensor da face lata que combina perfeitamente ali com essas duas características estruturais aí que ele tem, tá? O conjunto de dorsal, né, que é muito larga e principalmente, tá, pessoal, ó, dorsais arredondadas e que
é algo fenomenal, cara. É como ele tem um tronco encurtado, né? A dorsal dele acaba saindo de lá de baixo, sabe? Dando muito preenchimento pra ele. E por ele ter uma perna muito alongada, né? O tensor da face lata também muito pronunciado, fluido aqui com vasto lateral, inclusive, ele acaba ganhando um frame X muito mais forte e uma continuidade, né? Uma fluidez absurda, tá? Então, assim, o Rony, ele sem dúvidas foi o Open mais próximo do X-Frame perfeito que já pisou no palco, tá? Quando eu vejo essa pose dele, cara, eu só penso, cara, como eu queria ter visto isso aqui pessoalmente, sabe? Porque deve ser, mano, deve ser algo muito surreal, sabe? Inclusive, pessoal, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Primeiro eu quero mostrar Clara Growth Suplementos, rapaziada. Mas me diga uma coisa, tu veio pra ver somente fazer propaganda mesmo? Suplementos de qualidade, você sabe que é na Growth. Meu irmão, caso você queira apoiar o canal, utilize o cupom do Carlos, tá? Dá essa moral aí. Usa o cupom do Carlos, ajuda demais. E muito obrigado, tá certo? Tamo junto. Rapaziada, eu acabei de receber isso aqui, ó. Tem uma canetinha em tudo pra desenhar, tá? Porque depois eu vou usar em outras coisas aí. E, cara, eu vou tá passando aí pra vocês verem, tá? Eu com certeza já fiz aí, né? Quando esse vídeo estiver sendo editado. Eu vou acentuar, tá? Eu vou passar uma linha colorida aí na silhueta do Ronnie Coleman e do Chris Cormier. Sendo mais específico, eu vou passar aqui no começo da dorsal e no começo do tensor da face lata, tendo continuidade aqui com o vasto lateral. E nitidamente, cara, você vai ver que o Ronnie Coleman, ele tem o formato de ampulheta mais parecido, né? Tão parecido, cara, que quase não tem gap da dorsal dele pro tensor da face lata. Então, cara, eu sei, eu ainda não fiz aqui, mas eu tenho certeza que quando eu for fazer, vocês vão perceber que, literalmente, cara, a distância da dorsal dele pro início da perna é quase que a mão dele. Então, enquanto, né, o Chris, ele tem muito mais gap, tem muito mais espaço vazio, né, fazendo com que o formato de ampulheta dele perca aquele contraste forte, entende? Se você observar também o backlet spray que tem também, peraí, tá? Pronto, ó. Aqui no Backlight Spray fica muito mais nítido ainda, cara. O Rony, ele literalmente tá com a silhueta perfeita, né? O Chris Cormier, ele também fica com uma silhueta bem bacana, né? Mas nem de longe tem a fluidez do Rony. E o Flex, cara, além de não ter o formato do Rony, ele peca também na projeção lateral das dorsais dele, né? Então, a dorsal do Ronnie Coleman, cara, sai muito pros lados, é um absurdo. Ele é um absurdo, né? Então, o que faz muita gente não perceber isso, tá, pessoal? É o fato dele ter um problema que muita gente não gosta, inclusive eu. O único motivo, cara, que eu olho pro Ronnie Coleman e falo que ele não é o mais estético de todos os tempos, e o que faz muita gente também aí não ver o quão bom ele era nesse quesito, é o controle abdominal dele, sabe? Eu acho muito chato saber que um cara tão absurdo como ele, né, não ligou para uma região tão simples, né, pessoal? Eu acredito que se o Rony ele tivesse mais controle abdominal, não teria praticamente nada ali para você pontuar como negativo no físico dele, entendeu? Não teria quase nada para você reclamar. Tanto é, cara, que um dos únicos momentos aqui, eu tenho até esse vídeo aqui, vou abrir pra vocês, tá? Um dos únicos momentos, rapaziada, que ele minimamente se preocupou em controlar o abdômen dele, cara, num duplo bíceps de frente, tá? Saiu nessa pose aqui, ó. Isso foi no Grand Prix de 99, tá? Aqui, rapaziada, ele bateu, do meu ponto de vista, tá? O duplo bíceps de frente mais poderoso do fisiculturismo. O Flex Wheeler, cara, que tava impecável. Kevin Levrone aqui também do lado, mano. Os caras sumiram ao lado do Coleman, né? Então, assim, imagina se o Coleman, ele tivesse sempre esse controle abdominal. Tanto é que se você for comparar essa pose aqui com o do Olympia de lá de 99, cara, mesmo um detalhe tão besta, deixa muito claro como a pose lá enfraqueceu, sabe? Então, cara, imagina o Coleman com um vácuo, rapaziada. Aí também já é pedir demais, né? Mas, cara, o Ronnie Coleman é muito insano, tá? Então imagina, cara, o Ronnie Coleman, que possivelmente foi o cara que mais conseguiu juntar, né, volume muscular com qualidade do físico, se ele também trouxesse um físico mais controlado pro palco, um abdômen mais bonito ali, cara, o quão absurdo isso não seria, né? Por isso que eu acredito que, falando de potencial, tá? Desde a aposentadoria do Rony, não surgiu ninguém com a estrutura no nível da dele. E digo mais, rapaziada, com a estrutura e com o nível, né, de capacidade de adicionar tanto volume como ele tinha, né? Porque o que deixa ele mais equilibrado são as pernas dele, tá? Porém, como o foco do vídeo é o Andrew, eu preciso falar uma coisa. Sabe todas essas características que eu citei aí do Ronnie Coleman? O Andrew Jack, rapaziada... meus amigos, o Andrew Jack dele não tem. Porém, isso não é necessariamente um problema, né? Porque o cara, ele tem suas características próprias. Sem falar também, rapaziada, que teve outro mano lá que dividiu holofotes com o Ronnie Coleman, que no caso é um dos meus preferidos aí de todos os tempos, que é esse mesmo aí que tá na tela, Flex Wheeler, tá? O Flex Wheeler, cara, ele não tinha também
alguma dessas características, né? E para muitos, ainda assim, ele era até mais estético do que o Rony. E o que é que isso leva tipo assim, a você a deduzir? É simples, cara. O Rony, ele tinha a estrutura e os formatos musculares com o maior potencial para conseguir criar o balanço perfeito entre o freak com a estética, muito mais do que o flex. Porém, o flex, cara, que por sua vez não tinha, ele conseguiu, digamos assim, se sobressair sobre o Rony em relação à estética, porque ele, apesar de não ser tão privilegiado em certas coisas, ele utilizou melhor as coisas que ele tinha. E é por isso, rapaziada, que eu fico tão empolgado, porque o Andrew, ele é quase com a mistura perfeita do Rony e do flex. Por isso, do potencial dele, tá? Eu vou te mostrar agora isso aqui. Olha isso aqui, cara. Primeiro que é o seguinte, se você for olhar o flex, você sabe que os ombros dele são enormes. Inclusive, tá, para muitos, passa até do ponto ali do aceitável, né, e começa a se tornar algo suspeito. Isso porque o flex, ele tinha, né, não tinha muita largura de ombro, na verdade, ele tinha as escápulas ali não tão largas, e isso fez com que ele tentasse compensar com muito volume muscular, né? Ele queria ter o ombro mais 3D possível, tá? Já o Rony, cara, era ao contrário, né? Ele tinha uma estrutura para ter uma largura de ombro a ombro muito grande, porém, ele não tinha um formato perfeitamente arredondado ali no ombro dele. Não era tão 3D, né? Inclusive, eu falei isso aí num vídeo mais antigo, né? Quando eu citei o Phil Heath e o Ronnie Coleman, teve alguns fãs aí do Ronnie Coleman que não gostaram, mas, rapaziada, de fato, não se compara, tá? O ombro do Phil Heath eram melhores sim do que o do Ronnie Coleman. Eu acredito que a pose mais musculoso deixa isso aí muito claro. Mas olha que interessante, rapaziada. O Andrew, cara, além de possuir ombros largos, né, pela estrutura dele, ele tem um ombro no formato quase que perfeito. Mano, eu diria até que é perfeito, porque é o seguinte, a parte anterior é muito saltada, né, a parte lateral muito forte também, e o posterior também em harmonia, então não tem o que você falar de negativo do ombro dele, né? Ele junta o melhor dos dois, entendeu? A estrutura do Rony e o formato muscular que o Flex desejava ter, então eu acredito que isso aqui já dá um bom indício de que estamos encaminhando para ver um cara diferenciado. Mas vamos para o próximo grupamento muscular, que no caso é o braço. O braço, né, mano, é uma coisa que. Cara, quem é open, quem é ligado ao open curte um braço forte, entendeu? E o Rony, ele tinha, né, o melhor pico de bíceps. Um braço muito mais detalhado, muito mais talhado, né? Muito mais. Eu não sei se eu posso falar esteticamente falando mais agradável aos olhos, mas eu diria que mais real, sabe? Eu não sei até nem se eu tô sendo. Pô, sei lá, mano, mas eu queria muito usar essa palavra. Ele tinha o bíceps mais real do que o flex, né? O flex, ele tinha, assim, a vantagem do preenchimento, tá? Do bíceps dele, que era mais alongado, né? E ainda criava um pico ali legal. Porém, pessoal, o Andrew, ele tem os dois. Rapaziada, o braço do cara é muito bom, tá? Apesar de não ser perfeito, claro, né? Mas o bíceps do cara, mano, olha isso aqui. É bem alongado, cria um pico excelente, tem um formato muito top. E o que falar das outras características? É claro que ele tem os problemas dele, né? Como eu citei. Mas, cara, olha o braquial desse cara, rapaziada. Que braquial é esse? É difícil você ver isso, né? Tão saltado assim. Isso fica muito bonito no back double biceps, no side chest, apesar dele não usar tão bem, mas no back double biceps fica muito bonito, tá? E a única coisa, cara, que eu pontuaria como negativa no braço dele é o antebraço mesmo, né? Eu sei que muitos árbitros não ligam pra isso, mas, cara, tá parecendo duas varetas, mano. Como ele tem um bíceps muito grande, ele também tem as small joints, né? Ele tem a ossatura ali fina, né? Com as extremidades finas. Cara, e ele tem um braço enorme, entendeu? Quando ele tem esse antebraço, esses flexores, né? Que parece que não são hipertrofiados, porque o braquio radial dele é muito bom, tá? Mas os flexores, cara, ficar parecendo duas vassouras ali perto desse braço dele. Então, com certeza, quando ele melhorar isso aqui, vai ficar ainda melhor. Eu não sei se ele vai melhorar, mas ele deveria, tá? Eu acredito que daria muito mais imponência pro braço dele. Outro grupamento que eu gostaria de falar. Antes, tá? Só pra encerrar aqui no braço dele, dá pra ver nitidamente, né, pessoal? Ele junta algumas características positivas do Rony e do Flex. Então, é por isso que eu tô falando que ele é um mix, tá, dos dois. Mas vamos continuando. Quero falar aqui também do peito. Rapaziada, peito do Flex sempre foi bom, né, mas nunca um destaque, tá? Porém, uma coisa é fato. Pessoas mais estreitas, né, como por exemplo o Phil Heath, geralmente tem um peitoral um pouco mais preenchido, né? O peito do Ronnie Coleman, como ele não era um cara estreito, né? Era um dos mais largos aí que tinham lá na época dele. Também tinha uma qualidade absurda, muita fibra, tá? Porém, sabemos que a caixa torácica do Ronnie Coleman não é das melhores, né, em relação à profundidade. Isso prejudica muito ele em certos ângulos, né? Tira um preenchimento dele e às vezes parecia até que o peitoral dele estava um pouco caído, sabe? E ainda aliado ao fato, né, dele não saber executar tão bem assim o side chest, cara, que eu vou até ver aqui se eu consigo achar. Vou mostrar pra vocês, tá? Mas como ele não executava tão bem o side chest, cara, tirava um pouco do brilho dele nessa região, tá? Porém, quando olhamos para o Andrew,
Mano, o cara é embaçado de peito. Eu não lembro de ter visto nos últimos tempos um cara tão largo como ele, sabe? Também tão alto, com um peito assim tão cheio, tão 3D, sabe? Todas as porções são incríveis, desde a parte inferior até a porção superior clavicular. Ele é muito preenchido, isso dá um visual muito impactante pra ele no palco, sabe? Quando ele tava lá na line-up do Olympia, cara, mano, o peito do cara tava muito inchado, muito saltado. Então, assim, além dele ter essas características positivas, né, um mix ali muito bacana do Rony e do Flex, ele ainda tem uma caixa torácica melhor do que a dos dois, até porque ele tem uma caixa torácica que comporta todo esse volume ali que ele tem de peitoral e deixa ele muito imponente no palco, né? O peitoral do cara parece que vai bater no queixo dele. Outra coisa importante, rapaziada, combo de perna, abdômen e dorsal, né? Aquilo que cria o frame X, tá? Isso foi uma das questões aí principais desse vídeo, né? Como eu tava falando aqui logo no começo do vídeo, você ter de fato esse formato em ampulheta é algo muito benéfico. E cara, com o Andrew conseguimos ver o seguinte, tá? Primeiro, falar aqui das pernas. Ele tem as pernas bem alongadas, isso é uma característica do Rony, né? Muito, muito positiva. Porém, infelizmente, o arredondamento dele não é tão bom quanto a do Ronnie Coleman, tá? Não é o mesmo nível de perna. As pernas dele, cara, não tem um arredondamento acima da média. E o que mantém ela no nível muito alto é puramente a estrutura, tá certo? Outra coisa, o Andrew, ele não tem a mesma projeção lateral ali de dorsal que o Ronnie Coleman tinha, né? Por isso que ele não tem um X tão acentuado, tá? É por isso até que eu digo que o Ronnie Coleman é o único, tá, pessoal? É o último da espécie dele, digamos assim. Tanto é, pessoal, que se você olhar o front lat spread do Andrew Jackley, cara, fica muito claro isso, né? Falta aquele preenchimento, falta aquela dorsal mais baixa, aquela estrutura que realmente tem aquela fluidez que o Ronnie Coleman tinha, tá? Mas apesar, pessoal, dele ter as dorsais que cria um V-taper menos acentuado que a do Ronnie Coleman, não dá pra dizer que é um formato ruim, porque é sim um formato acima da média, tá? É um formato que flui muito bem ali com a linha dele, né? Tanto é que se você observar ele fazendo, ó, o duplo bíceps de frente ao lado do Sanso, eu não sei qual vídeo é esse aqui, rapaziada, pera aí, tá? Rapaziada, tava procurando, porque eu abri um vídeo que nada a ver, que eu baixei, mano, mas é esse aqui, tá? Olha isso aqui, ambos flexionando o abdômen, tá? E olha como o Samson, sem fazer o vácuo, ele perde muito a beleza da linha dele se comparado com o Andrew, entendeu? Então, a linha do Andrew é muito mais agradável, ou seja, é algo até que lembra o Flex, né? O Flex, cara, ele não precisava fazer o vácuo para ter uma linha incrível, sabe? Então, mesmo que o Flex ele não tinha aquelas dorsais e o Andrew não tem, os dois têm uma fluidez muito semelhante e eu diria até que a fluidez do Andrew é superior. Então, o duplo bíceps de frente flui muito bem do Andrew Jackley, mesmo ele não tendo todas as características de pontas que o Ronnie Coleman tinha, tá? Então, é nítido, cara, que temos um mix muito forte dos dois, entendeu? É muito a junção, cara, do Rony com o Flex Wheeler. Por isso que eu fico tão empolgado de ver esse cara. Eu quero muito ver esse cara evoluindo. E pra finalizar, claro, né, e dar aqui a minha conclusão, eu quero falar do ponto fraco principal dele, tá? Porque eu sei que a galera aí que é mais crítica tá cobrando isso aí. É o seguinte, rapaziada. Dorsal, posterior e glúteo, tá? Porque assim, ninguém pode ser considerado um dos melhores de todos os tempos se não tiver as melhores dorsais de todos os tempos, tá? Isso é fato. Ele precisa melhorar muito essa pose. A parte boa é que isso já vem acontecendo, tá? Ele só precisa de tempo. As dorsais dele evoluiu bastante, né? Ele tem largura, tem detalhe. Marca bem ali a árvore de Natal também, inclusive. A dúvida que me vem será que esse cara tem a genética pra ter o posterior de perna bem talhado e o glúteo também? Porque se não tiver, cara, não tem como ser campeão, entendeu? Isso é algo que eu quero ver muito, ver se ele tem essa capacidade disso, tá? Por isso que eu quero dar aqui a minha conclusão, rapaziada. Eu acredito que o Andrew, pelos fatores aí que acabamos de ver, tá? Ele pode ser sim um bodybuilder muito bem sucedido em conseguir conciliar um shape assustador e ao mesmo tempo estético, né? Essa junção do Freak com o Mass Monster, né? O Mass with Class, tá? Porque ele tem uma estrutura que suporta muito volume e consegue manter um equilíbrio, né? Assim como o Rony tá pernas alongadas, permite isso aí, e como os dois têm um ombro largo, isso aí acaba que cai como uma luva, né? Porque você tem aquele tronco que permite com que você tenha um V-taper muito forte, adicionando muita massa muscular. Segundo também que ele tem algumas características que me deixam até um pouco mais tranquilizado. Por exemplo, ele tem o cuidado que o Flex Wheeler tinha em apresentar de maneira mais estética possível a parede abdominal, coisa que o Ronnie Coleman negligenciou por completo, né? Então assim, rapaziada, o Andrew, tá, ele tem muitas
características positivas, né? O cara, atualmente, cara, ele nem tá no auge do volume dele, acredito eu. Ele já ofusca as outras pessoas aí numa elegância absurda, né? Cara, quando eu vi ele na line-up do Brandão, mano, eu nem acreditei, cara. O Brandão é ultra estético. Mano, ficou apagado perto do cara, sabe? Tipo, não conseguia tirar o olho do André, sabe? Mesmo com o Brandão ali do lado, que é muito estético. Então, assim, ele tem, cara, pontos principais que são bem bons ali, entendeu? Pra categoria. Mas fato é, cara, que como estamos numa época boa do Bodybuilding Open, ele pode ser ofuscado caso não melhore os pontos fracos dele, tá? Derek Lansford, né, apesar de pouca maturidade muscular, ele consegue trazer um glúteo muito talhado. Nick Walker, cara, apesar das críticas ali que ele recebe, né, um cara que trabalha duro demais, extrai 100% da genética dele, sabe? Tanto é, né, que deixou o Andrew aí completamente exposto no duplo bíceps de costas que aconteceu lá no Arnold Classic. Samson Dauda, cara, idem, é um cara que junta uma estética absurda, né? Ele se apresenta bem no palco e traz também uma maturidade muscular, uma separação muscular superior à do Andrew Jacked. Então, a minha visão fica o seguinte, tá? Potencial para ser o mais equilibrado entre o volume estético ele tem, de todos os tempos mesmo, tá? Porque o Rony, ele não cuidou de uma parte ali que ele deveria ter cuidado. Genética melhor do que a do Rony? Não, tá? Com certeza não. Isso rapaziada, esquece, tá? Não tem como, tá? Outra pergunta, ele pode ser Mr. Olympia? É claro, rapaziada, mas ele precisa melhorar algumas poses, ganhar mais preenchimento, chegar mais condicionado, tá? Isso provavelmente já pode levar 2 anos, mas aí ele já estaria com 40 anos, né, rapaziada? Longe, claro, de decair, né? Até porque o bodybuilder ele não começa a ter a perda de rendimento com 40 anos, tá? Mas também, com certeza, com 40 anos, ele tá um pouco longe aí do auge dele, né? Eu acredito que com 40 anos é difícil você alcançar o teu auge, tá? Apesar dele não ter uma quilometragem tão grande assim, né? É até um pouco mais provável. Então é o seguinte, rapaziada, eu acredito que o André é o cara que devemos comemorar por ter no esporte, né? Mas também não se empolgar tanto assim, né? Até porque ele iniciou um pouco tarde, infelizmente. Uma vitória pra ele, cara, no Olímpia é difícil de acontecer, sabe? Não é que é improvável, né, cara? Mas é difícil, entendeu? Um legado aí de 7, 8 anos também seria muito improvável, sabe? Cara, mas ainda bem, né, que o Larry Wills trouxe esse cara pro esporte, viu o talento dele, incentivou ele, né? Temos hoje aí provavelmente o bodybuilder mais agradável de todos os tempos lá no palco, sabe? Então, o vídeo é esse, eu espero que você tenha gostado. Essa é a minha visão, tá? Queria saber se tu concorda. E rapaziada, se você chegou até aqui, eu quero que você preste atenção nisso aqui, tá? Eu falei, né, que não tem ninguém que chega próximo ao Ronnie Coleman, mas, cara, eu tava pensando que eu lembrei de um cara, mano, que se tivesse, cara, cuidado dele, sabe, estaria no mesmo nível, rapaziada. Esse cara aqui, ó, Big Ramy em 2014, cara, imagina esse cara mantendo esse volume dele aqui e trabalhando só o detalhamento, condicionamento. Cara, olha isso aqui, olha o arredondamento desse cara. Ele não tinha ponto fraco, mano. Cara, o Big Ramy 2014 é uma das coisas mais absurdas que você já pisou no palco. Cara, é uma pena, né, mano, que a carreira dele veio, sabe, tipo assim, é claro que ele foi Olímpia, mas, cara, no Olímpia ele não tinha um físico mais bonito do que esse, entendeu? Ele poderia ter um físico até mais detalhado, né? Porém, ganhou muito detalhe, ganhou muito volume e perdeu muita qualidade, sabe? Muita qualidade estética, mano. Se ele tivesse mantido isso aqui, cara, é uma pena, tá? Mas é isso aí, tá, rapaziada? Tamo junto. E se você chegou até aqui, comenta aí. Quem você acha que poderia chegar próximo ao Ronnie Coleman? Você acha que o Andrew Jacked pode? Eu quero saber muito a tua opinião, tá certo? E lembrando, cupom lá na Growth é o cupom do Carlos. Muito obrigado a quem tá ajudando. Tamo junto, valeu. É nóis.